Ah! Essa minha cachorra. Paulina Andreevna é o nome da minha cachorra. É uma atriz de Chekhov. Bom, aqui estou eu de novo, mas falando de uma outra coisa que é como diretor. Então espero que seja muito mais curto, né? Porque o Marco Antônio que deveria falar. Muito interessante o que ele fala das suas próprias peças. Tem inclusive esse texto maravilhoso dele, que é tipo Cartas a um Jovem Dramaturgo. Mas também o que ele diz sobre as suas próprias criações, que é bem interessante. Como eu contei, eu tenho uma companhia de teatro aqui na Colômbia, que é o Teatro de Lembusta, que sou o diretor. E a primeira peça que a gente fez com esse grupo é uma agrupação bem nova, né? Eu trabalhava antes com outros grupos, né? Há uns 5 anos que a gente começou a trabalhar juntos, e a primeira peça que montamos foi La Secreta Obscenidade de Cada Dia, Secreta Obscenidade de Cada Dia. E depois, o ano passado, sem ser o mesmo grupo realmente de atores, mas foram uns jovens atores que tinham se formado recentemente, atores de 20, 21 anos, e tinham assistido La Secreta Obscenidade e queriam montar uma peça que era a penúltima comédia inglesa do Marco Antônio de la Parra, e gostaram do meu trabalho, sei lá porquê, e acharam interessante que eu já conhecia o universo de Marco Antônio e me convidaram para dirigir eles. Então tenho essa experiência de diretor de 2 montagens, de 2 peças dele. Claro, a penúltima comédia inglesa é uma peça que poucas pessoas conhecem, que sim, não tem a fama da Secreta Obscenidade, e eu não deveria reconhecer isso, mas que não tem também a força que tem a Secreta Obscenidade, que é realmente uma obra-prima. Eu adoro a peça. Porém, tem muitas coisas em comum, né? O Marco Antônio como você sabe, é um psiquiatra. E as peças têm um pouco esse elemento não sei se da psiquiatria, mas também da psicanálise, né? As camadas do consciente e do inconsciente. E a penúltima comédia inglesa, que eu fiz uma adaptação. Eu adapto muitos os textos que eu trabalho. Não me interessa fazer a fidelidade com a peça dramática, não é algo que me interessa. Para isso também ler. Você pode ler, imaginar. Eu uso essas peças sempre como algo que propicia, que convida para fazer uma nova criação. Então eu fiz uma versão aqui bem diferente, mas que tinha esse mesmo elemento das várias camadas de personagem que tem uma máscara atrás da outra, e a peça é um pouco a encenação de um tirar as máscaras, até a loucura, até o delírio, né, de você não saber realmente qual é a máscara original. Eu quis trabalhar muito a penúltima comédia inglesa. Desculpa que eu fale sobre essa peça que vocês não estão lendo nem analisando, mas tem muitas relações também com a obscenidade. Eu quis trabalhar muito essa peça num viés um pouco mais mítico, das máscaras com relação com essa ficção maravilhosa que é de Adão e Eva, né? Como a folha que eles botam aí no pinto, na vagina, etc., fosse um pouco a máscara original, né? A primeira máscara, a máscara primigênia. Então, o que acontece na obscenidade e na penúltima comédia inglesa são os personagens que vão botando e tirando máscaras, que vão mostrando e encobrindo máscaras, que vão construindo personagens
e revelando personagens. O que é, claro, bem difícil no momento de montar essas peças, porque como ator, eu também fui ator da obscenidade, por um acaso, que era outro ator, a gente montou com outro ator, grande amigo, que depois de estrear a peça, alguns meses depois ele morreu. E aí eu decidi substituir ele, então virei também ator dessa peça, sendo já o diretor. E é difícil, porém bem interessante, como diretor, como ator, que você tem que construir muitos personagens ao mesmo tempo. Não é o mesmo personagem no começo e no final da peça, como não é o mesmo personagem no começo e no final de uma cena, se aqui tem cenas. A obscenidade, pelo menos tenho certeza, eu acho que a comédia inglesa também, se eu não me engano, não tem cenas, né? É um fluxo, é um rio. Não há uma. Porque não há uma divisão. Estou falando dessas duas peças, não quero fazer uma generalização sobre o Marco Antônio, que tem um trabalho enorme, maravilhoso. Não há essa divisão de tempo e espaço que cada cena sendo uma unidade de tempo e espaço. Aqui é uma coisa só, é um momento só. Mas é um momento que são muitos momentos, um espaço que são muitos espaços. O espaço de Marco Antônio não é um espaço, sim, que pode ser no começo é um parque, né? Diante de uma escola de meninas, mas é também o lugar o quarto onde eles foram torturados, é também o lugar do atentado terrorista do final, é um lugar que é mental, que pode ser real, mas que também é psicológico. E o tempo é esse presente da ação, mas também o passado do que aconteceu antes. É um não tempo, não um espaço de um modo positivo, de um modo empiricamente reconhecível. Né? Pode ser muitas coisas. Aonde que acontece realmente? Quem são eles? São realmente Marx e Freud? Sempre temos espectadores, muitos que se aproximam de mim e perguntam, mas olha só, mas eles são realmente Marx e Freud? Digo, Marx nunca conheceu Freud, né? Não é um encontro possível, não é um... Então, óbvio que não pode ser um personagem histórico, não pode ser um personagem real. Agora, na arte tudo é possível. Mas, evidentemente, eu acho que são pessoas que se acham Marx, se acham Freud. E é, sobretudo, uma coisa que me interessava muito nessa peça, que é a esquizofrenia. Bom, nas duas peças, obviamente, mas na obscenidade, a esquizofrenia, né? A doença mental da esquizofrenia, de acreditar que você é muitas pessoas. Mas é uma esquizofrenia não só por causa de uma patologia psicológica, mas por causa de uma patologia social. E aí volta a mesma coisa, que estava falando dessa peça minha que é técnica mista. Me interessa muito o tema da guerra, o tema da violência. Porque me interessa o que eu vejo ao meu redor. Na Secreta Obscenidade era justamente a esquizofrenia produzida pela guerra, produzida pela violência. Muitos anos, como eu já disse, há 2 séculos que a Colômbia está em guerra. E você vai virando doente, né, por causa da guerra. E vai virando esquizofrênico. Quais são os bons, quais são os maus? Quais são a causa e qual a consequência da guerra? Como é que a causa vira a consequência? Né? É difícil saber qual foi o começo, qual o final. E me interessava muito essa peça justamente por isso, porque era uma reflexão sobre o que acontece aqui. Claro, tinha no original chileno que o negócio da ditadura, da repressão, da tortura
Aqui a história é um pouco diferente. Eu fiz uma adaptação bem grande. Não eram vítimas da repressão do Estado, da repressão da ditadura, mas eram mais guerreiros, né? Seja dos paramilitares, seja da guerrilha, mas que guerrilheiros que viraram paramilitares, militares que viraram traficantes, e que finalmente são a escória, que são a consequência, o subproduto do mundo e da guerra. São os sobreviventes da guerra. Bom, não quero me estender muito, porque não sei o que vai fazer a Carolina com esse material todo, eu falando besteiras. Mas, de repente, sim, me interessa contar como eu tive a sorte de conhecer o Marco Antônio, de mostrar para ele, assistir um ensaio da peça e depois, quando a gente estava montando ela em 2014, depois de 2015, 2016, eu estávamos fazendo uma temporada, ele estava em Bogotá, eu convidei ele e ele foi e assistiu a peça. Sempre é um privilégio ter alguém assim, da genialidade de Marco Antônio, assistindo o seu trabalho. E ele disse muitas coisas muito interessantes, muito interessantes. Agora, o que eu acho mais bacana do que ele dizia é que a maioria das coisas que ele dizia como ator, porque ele foi ator, ele continua atuando, né, nessa peça, continua sendo o segundo. Então, por exemplo, no momento que eu tinha a intenção de encurtar, de editar, de tirar alguns pedaços que achava que era interessantes, mas que fazia com que ficasse muito extensa. Então, essa preocupação que você tem, que os seus espectadores estejam aí, não tenham vontade de ir para o banheiro, ou ir para o bar, ou sei lá para onde. E aí eu tirei algumas coisas. Então eu lembro no ensaio que ele me perguntava por que você tirou isso. E uma das coisas que eu tinha tirado é essa piada, essa longa piada no final da peça, sobre o órgão genital masculino, né? Diferentes maneiras de se referir a ele, né? Que o Marx sempre usa palavras femininas e o Freud, né, percebe isso. Eu tinha tirado porque era... você tira isso, são 5 minutos que você ganha. Eu achei uma piada sexual, né? Uma piada um pouco básica, que é lindo. Essa peça joga permanentemente entre o mais básico, o mais vulgar, o mais de um teatro erótico, meio vaudeville, e as reflexões mais profundas, mais sérias, mais graves, mais terríveis, não só sobre as nossas sociedades, mas sobre o ser humano em geral, sobre as relações entre o homem e a mulher, sobre a relação entre sexo e poder, né, eu acho que a obra de Marco Antônio está atravessada por essa questão. O sexo nas relações humanas. Sexo e poder, né, na construção das relações. Mas ele dizia... por que você tirou isso? Você pode tirar. Eu não estou falando aqui... dizia... Eu não estou falando aqui como um dramaturgo. Se você quer tirar, tire, não tem problema. É uma piada besta. Agora eu vejo como um ator que sempre funciona muito. As pessoas adoram esse momento. É muito efetivo. E o Marco Antônio é gente de teatro, né? Ele não está pensando como um grande escritor, mas como alguém que faz o teatro, que está olhando o que está funcionando, não está funcionando com o público, que tem essa preocupação do público, do imediato. E então ele dizia, eu recomendo que vocês usem, porque vocês vão ver, isso é muito efetivo, o povo adora. E, bom, aí eu recuperei, botamos de novo, e obviamente é a coisa mais efetiva do mundo, mesmo sendo absolutamente básico, é super engraçado, né? Super engraçado.
E, e o povo, e o povo, claro, o povo adora. Ai, merda, eu tinha um problema aqui no computador. Ah, já tô vendo que não tá uma péssima luz. Bom. Hum, então essa foi uma coisa que ele, que ele disse que achei bem interessante. O que mais? A outra coisa que ele disse, que eu gravei ela aqui na minha cabeça, e é essa peça, e acho que também é para quase todas essas peças, mas sobretudo as peças de Marco Antônio, mas especialmente com a Secreta Obscenidade. Enquanto você for mais agressivo com o público, é melhor. Enquanto você tratar ele pior, o público, dizendo você é besta, você é básico, você é um macho que quer fuder, né? O público adora. Que é, sim, porque é uma peça que você poderia pensar que faz muitas concessões ao público, né? Que pode parecer super frívola, super leve, né? Teatro comercial, dois exibicionistas que estão falando o tempo todo do pinto e falando o tempo todo da sexualidade. Mas ao mesmo tempo é uma peça que termina com os atores matando o público. Essa grande surpresa maravilhosa do, da obscenidade, né? Quando você descobre que os exibicionistas são, na verdade, dois terroristas e que eles vêm matar alguém, e esse alguém não é outro que o público que está assistindo, que são esses burgueses que permitiram isso todo que aconteceu, esse horror todo que aconteceu. Então foi uma dica que realmente me ajudou muito. Pensar que você não tem que ser suave com o público, não quer agradar o público. Se você não sei se existe em português, desagrada, né? Se você faz com que o público esteja desconfortável, aí é quando vira mais interessante a peça. Uma peça sobre nós. Bom, eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Das coisas da montagem especiais, eu adaptei bastante na realidade colombiana, na, nessa guerra entre militares e paramilitares, essa esquizofrenia do conflito colombiano, em que os personagens, o Marx e o Freud, finalmente são os viciados. São os viciados em crack, né? A gente faz que no final Marx está fumando crack. É porque são. Não sei se existe a palavra em português, mas é a escória. A escória, que é rejeitado da sociedade, o pior da sociedade. Que a sociedade rejeita. Não porque eles sejam o pior, não são seres humanos, mas que a sociedade rejeita como os indesejáveis, né? Aqueles que moram na rua, que estão viciados, que você não acredita neles, não, eles não têm uma voz, nunca. Porque eles só pedem esmola e roubam. Né? Então eram esses seres humanos reduzidos a pior das condições. Não querendo dizer que eles são um produto da droga, né? Que o crack fez com que eles virassem isso. Não. Foi a gente, foi a guerra que fez com que eles virassem isso. E teve também um acaso bem feliz na montagem, que eu acho que a principal coisa que eu fiz aí era essa banca. Eu odeio as bancas nas peças, né? Sempre tem uma banca nas peças. Banco, não sei como se diz, lugar nos parques que as pessoas sentam, sempre tem nas peças. Mas óbvio, é o único objeto que aparece realmente. Mas achava meio clichê. Porque, inclusive, voltando de novo a essa questão do espaço, eu acho que Marco Antônio não propõe os espaços realistas, né? É um parque, sim, é um parque, mas pode ser outra coisa.
eu trabalho sempre, eu trabalhava num espaço em Bogotá, que é o Espaço Odeon, que é um antigo teatro em ruínas. Entre esses espaços cheios de histórias. E então, eles moravam realmente nesse território ruínas. Porque eles são as ruínas humanas, são umas ruínas da sociedade, uns vestígios. Então não queria usar banco ou banca. Vocês corrigem. E aí também o acaso, que sempre o acaso, eu, né, a causa das boas decisões. Tinha um amigo que tinha se mudado, esse amigo que morreu, que fazia Sigmund, tinha se mudado de uma casa para outra, comprou uma nova casa e ele tinha uma banheira. Uma banheira. Ele não sabia muito bem o que fazer com essa banheira, porque na nova casa não ia ter espaço, ou tinha comprado uma nova banheira mais sofisticada, sei lá. E tinha essa velha banheira, o que a gente pode fazer com essa. E ele levou um dia. Claro, uma coisa enorme, difícil de levar, mas levou lá pro teatro. Quando a gente estava ensaiando, começando os ensaios. Olha que interessante. Que era a mesma forma do que o banco ou banca. Banco? Banca. A mesma forma, mas não era. Podia ser isso ou podia ser outra coisa. E então a gente começou a brincar um pouco com essa banco-banca, de um lado ou do outro, né, que produzia. Se era a banca do parque, mas também era o divã da psicanálise, mas era também a trincheira, se diz trincheira? Da guerra, um lugar onde você atira. E era esse também escória, essa vestígio, essa ruína de uma coisa que foi útil, como eles foram úteis tempo atrás, né? Foram úteis para os senhores da guerra, agora não são mais úteis. É uma coisa descartável. Eles são descartáveis. Tem uma coisa terrível aqui na Colômbia, e aqui as pessoas que pedem esmola na rua, a gente não, eu não, tem meus amigos, mas é bem comum que as pessoas chamem eles de desechables, ou seja, descartáveis. Vocês falam da população da rua e tal, que mora na rua, viciados. Eles são os descartáveis. É bem comum dizer isso. Pessoas que são descartáveis. Mas esse Sigmund, esse Marx, são descartáveis. Não só são descartáveis, quanto já foram descartados. É descartável esse copinho plástico que você joga na lixeira, mas esse copinho se resiste a virar só lixo. Quer ser outra coisa. Quer recuperar a dignidade. Quer recuperar o que ele já foi. Quer ser copo de novo. Marx e Freud, ou Sigmund e Carlos, que são os personagens, querem ser de novo alguém. São pessoas que estão gritando para ser escutados. Para voltar a ser seres humanos. Né? Viraram objetos. Viraram objetos que foram descartados. Bom, isso aqui ficou 23 minutos e 54 segundos. Carol, não sei o que você vai fazer com essa... Falando. Tomara que serva para você. Vou tentar falar com o Hernan, que era que é o ator da minha companhia, que fez o personagem de Marx. Vou ver se eu consigo. Boa sorte aí. Beijos, abraços, tchau.